Este é o Fair Tópicos no Fair Mormon Podcast. O título do artigo dessa semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, Parte 2, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Magnani e lido por Diego Guardia. Este artigo foi usado com a permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos do Michael Ash podem ser encontrados no deseretnews.com. Muitos membros fiéis da igreja sentem que seus testemunhos não se enfraqueceriam caso eles escutassem algo negativo sobre a igreja. Temos observado, entretanto, que alguns membros firmes e com testemunhos reais têm se afastado e continuam a se afastar devido a informações que conflitam com a forma com que eles compreendem o Evangelho, as Escrituras, as revelações, os profetas, as profecias e a história da igreja. Ter momentos de dúvidas não é um pecado e nem anormal. Estatísticas demonstram que enquanto 95% dos americanos creem em Deus, aproximadamente a metade, incluindo aqueles que se consideram religiosos devotos, seriamente questionam sua fé de tempos em tempos. O presidente David John McKay diz que dúvidas o balançaram enquanto jovem, e por muitos anos ele foi cético quanto ao Evangelho. Mais tarde em sua vida, quando ele se engajou na obra do Senhor, ele finalmente teve uma confirmação espiritual do Evangelho restaurado. Felizmente, o guarda-chuva da igreja é grande o suficiente para cobrir aqueles que lutam contra dúvidas esporádicas ou crônicas. A alguns, revelou o Senhor, é dado a saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. Joseph Smith disse certa vez que os santos dos últimos dias podem ter uma larga margem de convicções. Se eles são morais, creem nos princípios principais e demonstram um pouco de fé, eles serão bem-vindos à igreja, mesmo que não acreditem em tudo que foi revelado. Enquanto alguns membros conseguem permanecer ativos, mesmo passando por momentos longos ou esporádicos de dúvidas, outros podem permitir que suas dúvidas alimentem o cinismo e a crítica, tornando-as pedras de tropeço para um testemunho espiritual. Com a tecnologia de hoje, pedras de tropeço em potencial estão a distâncias de um clique inocente. Antes da internet, a maioria dos membros ativos da igreja raramente compravam literatura anti-mormon. Hoje, no entanto, propaganda anti-mormon é facilmente acessada na rede. Para piorar ainda mais a situação, um membro pode inocentemente e sem intenção esbarrar com material crítico enquanto pesquisa para dar uma aula ou um discurso. Alguns sites anti-mormon são sutis e buscam parecer que oferecem informação legítima sobre a igreja ou sobre sua história. Antes que o membro perceba a má intenção do site, poderá ter sido contaminado com diversos argumentos que o levam a questionar a sua fé. Autores anti-mormons tendem a fazer o uso da seguinte estratégia: se você jogar lama o suficiente, um pouco acabará grudando. Fazer acusações é fácil. Compreender todos os assuntos demandará muito mais tempo e espaço. Desta forma, membros podem ser tomados por pessimismo e começar a pensar: se 10% ou 1% disso for verdade, eu tenho um problema. A internet tem sido chamada de a grande equalizadora, porque ela dispõe de muitas coisas diferentes a pessoas de todas as partes do mundo e de todos os níveis sociais. Críticos da igreja clamam que a internet retirou a cortina que escondia os problemas do mormonismo. Embora seja verdade que a internet dispõe de um vasto número de informações a pessoas em todo o mundo, não é igualmente verdade que tais informações tenham a mesma qualidade. Alguns artigos são escritos por autores informados e inteligentes, outros por autores desinformados e raivosos ou por pessoas que conscientemente prestam falso testemunho. Ferramentas de busca não ranqueiam os sites por sua qualidade, mas sim por sua popularidade, ou mesmo porque muitos que aparecem no topo da lista pagam para tal. Infelizmente, poucos de nós têm tempo para nos aprofundar nos muitos links de um tópico, e frequentemente as pessoas tendem a acreditar nas coisas que leem. Os muitos exemplos de mitos e lendas urbanas da internet, até mesmo mitos SUD, que se espalham como um incêndio descontrolado de e-mail para e-mail, sugerem que muitas pessoas aceitam rapidamente rumores e histórias bizarras,
sem uma análise crítica. Como podemos distinguir a informação boa da má? Com uma melhor educação. O próximo episódio discutirá a defesa da fé. Futuros episódios discorrerão sobre a mentalidade e os assuntos que podem criar pedras de tropeço para o testemunho, assim como fontes para uma melhor educação, que podem adicionar convicções seculares aos nossos testemunhos individuais. Obrigado por acompanhar esse episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas nesse podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se inscreva em nosso canal e ajude a aumentar a popularidade desse podcast compartilhando com seus amigos. Obrigado e até o próximo episódio Fair Tópicos.